para a gente mostrar. Foi absolvido por 4 votos a 3 o homem suspeito de ter matado a mãe com golpes de faca. A Defensoria Pública alegou que ele tem problemas psicológicos, tem um desequilíbrio total, não pode ser responsabilizado, é inimputável e que precisa de tratamento. O que será que o júri decidiu? Veja. O Ministério Público sustentava a aplicação de medida de segurança, o internamento do rapaz. Já a Defensoria pediu a absolvição e ganhou. Muriel não recebeu pena nem medida de segurança. Ele poderá ficar em casa e deve procurar atendimento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. O rapaz estava preso até então e, na época do crime, não sabia que era esquizofrênico. Eu não tinha coragem de dar um fim a isso, eu não conseguia de jeito nenhum. Então, quando eu recobrei a memória, eu fiquei em desespero. Pensei, cara, eu vou perder a memória de novo, eu vou esquecer tudo que me fizeram, eu vou começar a aceitar esse traidor como um irmão meu, vou começar a aceitar esse traidor como gente minha. Eles vão começar a me apunhalar pelas costas novamente. E eu pensei, meu Deus, isso nunca mais vai ter fim. Uma hora eu tenho que dar um fim nisso. E acreditava piamente de que a minha mãe é o centro de toda a maldade da minha vida. O crime aconteceu em novembro de 2017, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Na época, testemunhas disseram que ouviram uma discussão entre mãe e filho e que, na sequência, viram Muriel deixar a casa. Em depoimento na delegacia, o filho confessou o crime e deu detalhes da morte. Coloquei pra cima e introduzi no peito dela. Acertou onde, mais ou menos? Aqui, assim, nessa região. Perto do pescoço. E ela estava dormindo nessa hora. Tá. E o que aconteceu daí? E ela acordou um pouco, ela despertou um pouco e caiu no sofá. Eu dei acho que mais 2 facadas em região semelhante a essa região daqui. Certo. Ela caiu tentando me chutar um pouco e depois caiu sangrando. Daí o que você fez? Lembra? Sim, tentei puxar ela até o box. Por que você tentou levar ela até o box? Até o box do banheiro? Isso, para fazer com que o sangue não escorresse todo por ali. Denise Semionato era professora num centro municipal de educação. O corpo dela foi encontrado por colegas de trabalho que sentiram falta da mulher e foram até a casa. Horas após o corpo ter sido encontrado, Muriel foi preso em flagrante na casa do pai, em Joinville. Na delegacia, Muriel disse que deixou a faca perto da rodoviária de Curitiba, antes de seguir para Joinville. Eu queria alcançar meus objetivos, alcançar as minhas respostas, sem precisar ter que matar para isso, ainda mais a minha mãe, cara. Foi um desespero muito grande, assim, tipo, cara... Sua mãe gostava de você? Oi? Sua mãe gostava de você? Sim. Você gostava dela? Sim, muito. Essa é uma história que chamou muita atenção e surpreendeu até mesmo quem estava lá dentro do tribunal do júri, essa absolvição do jovem. Dessa história que aconteceu no Pinheirinho, que chamou conta da atenção de todo mundo, porque foi de extremíssima violência o que houve lá naquele dia. E a justiça agora, oficialmente, considerou que ele é inimputável, que ele não tem condições de se controlar porque ele tem desequilíbrio mental, ele tem um desfavorecimento mental e faz isso agora. Tem que saber para onde ele vai ser levado dessa internação, porque quem comete uma vez, não tendo controle total do seu psicológico, pode fazer de novo. A meio descontrolada aqui agora era eu. A turma me deu gelo para chupar aqui. Eu dei 1 hora. Dei 1 hora para aparecer um sorvete aqui. Ué! Uhul! Agora eu quero ver. Muito boa tarde, você quem é? Sou a Camila, do Império do Brigadeiro. Tudo bem, Camila? Me dá um beijo aqui, porque olha... Ei, espera lá um pouquinho. Mas mostra a cara dos 2 bobões aqui agora, que estavam me fazendo inveja. Esse aqui é do quê, Camila? Me conta. Surpresa de uva. Surpresa de uva. Eu vou provar, pera lá. E esse aqui, o que é? Esse é um grão brownie. Isso, ele é um brownie com um magnum e Nutella, tem morango, bastante coisa. Gente do céu. Me dá um abraço, pelo amor de Deus. Onde fica a Império do Brigadeiro? Fica no Sítio Cercado. Você viu lá trazer pra nós aqui? Tava vendo o balanço? Sim. Viu eles me afrontando? Pois é, que sacanagem, né? É pra eu não falar de boca cheia, mas não tem como. Olha o tanto de coisa que eu comi aqui agora. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Espetacular. Obrigada. Ninguém pega, tá? Que é tudo meu agora. É tudo seu. Obrigado, Tchau. viu? Gente, que delícia.
Eu tô quieto, você falou que eu não posso falar de boca cheia. Agora foi, agora vamos seguir adiante aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, viu, pessoal do Império do Brigadeiro, que coisa fantástica, gente, pelo amor de Deus. Vai lá no sítio cercado. Uma vítima que lutou com um assassino e morreu a vários golpes de faca. E o assassino, confesso, disse que foram 2 golpes. Mas um laudo contesta tudo isso. É nessa parte que nós vamos entrar de forma exclusiva para você. Como foi a cena do crime? Como morreu a jovem Daniela? Foi assim no meio de uma briga, algo esporádico e aconteceram 2 golpes de faca? Ou foi muito mais do que isso? Foi algo de extremíssima raiva? É exclusivo. Daqui a pouco eu vou chamar sua atenção aqui no Balanço Geral, porque esse crime chocou todo mundo. A Thaís Travensoli está aqui? Se ela tiver, eu já quero conversar com ela, porque, Thaís, a gente estava falando exatamente desse caso, desse rapaz que foi considerado inimputável. O júri absolveu. Disse que ele não tem equilíbrio psicológico para responder pelos próprios atos. Agora, o que vão fazer com ele a partir de então? Para onde ele vai? Pois é, Rivaroli, eu vou passar essa pergunta para o defensor público que está ao vivo com a gente aqui e topa entrar ao vivo no Balanço Geral Curitiba para explicar melhor essa situação. O doutor Vitor Eduardo Tavares, defensor público, a gente tem essa notícia então da absolvição, o júri entendeu assim o caso do Muriel, mas o que acontece com esse jovem agora? Fica em casa, recebe algum tipo de tratamento? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública é um órgão de assistência e defesa dos necessitados e a gente fez esse pedido, no caso de ontem, analisando, primeiro, que ele está bem, né? Ele não está mais utilizando droga. Segundo, ele tem uma família estruturada, né? E terceiro, o Complexo Médico Penal não vai dar um tratamento para ele melhor do que a família e o CAPS no meio aberto. Então, os jurados entenderam que essa era a maneira mais justa, né? Apesar de ser um caso muito triste, porque no fundo é uma tragédia. Ele não queria, né? Ele estava em surto. E dizer que, assim, os jurados chegaram a essa conclusão porque a Defensoria Pública demonstrou que, no caso concreto, o Complexo Médico Penal, não tem estrutura para trabalhar com isso. Inclusive, mostramos um laudo de um médico de lá de dentro, um psiquiatra, mostrando que o Complexo Médico nem tratamento para droga tem. Segundo, o Muriel tem família, né? E terceiro, que ele está arrependido, que ele vai ter que levar isso para a vida toda, né? E eu acho que não existe pena pior do que essa. Mas na prática, vai existir um acompanhamento? Que ele vai para casa, existe um acompanhamento, algum tipo de, algum órgão para saber se de fato ele está recebendo tratamento, que outras pessoas não correm risco? Sim, a gente, dentro da Defensoria Pública, a gente tem um grupo de apoio, né, multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, e esse processo foi acompanhado pela doutora Mariana, que é a nossa psicóloga, e ela acompanhou o julgamento, inclusive, orientou os pais, e agora eles foram orientados, lógico, a procurar o CAPS, e o CAPS não é só para a pessoa que está sendo tratada, é para a família, para orientar a medicação, se tiver surto, onde procurar. E assim, nada impede, se um dia ele tiver uma piora, uma recaída, alguma coisa, dele voltar a ser internado para receber o tratamento adequado. Mas o tratamento em casa é o aconselhado, inclusive pela lei antimanicomial de 2001. Como que ele está agora? Saiu do júri ontem, já foi para casa? Ele saiu do júri ontem, mas ele voltou para o Complexo Médico Penal, porque ele tem que pegar as coisas dele. O alvará de soltura sai hoje. Hoje ele volta para casa com os pais, né? E aí ele vai procurar o CAPS, vai continuar tomando a medicação que ele está tomando, vai procurar um acompanhamento psicológico, o que ele não estava tendo dentro do Complexo Médico Penal. Isso é importante, a gente ressaltou. E a Defensoria Pública deixa esse espaço, né? A doutora Mariana, o nosso grupo de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, vão continuar dando apoio e acompanhando o caso. Não é porque acabou a defesa e ele foi absolvido que ele perde a orientação jurídica e psicológica que a Defensoria Pública vai prestar. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Esse é o doutor Vitor, então, que é defensor público, falando sobre esse caso, a absolvição do Muriel. Volto com você no estúdio, Rivaroli. Tem que estar a par e passo acompanhando esse tratamento que ele vai fazer dentro da família, para que a tragédia, mais uma vez, não aconteça. E aí, para ter esse equilíbrio dentro da casa, né? A CAPS AD participando, todo mundo que for possível, para tentar trazer um pouco de paz depois dessa tragédia. Thaís Travensoli conversando com a gente, direto das ruas de Curitiba, trazendo toda a informação.